muito mais, queremos mais, mais de ti, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, mais de ti e menos de mim, e menos de mim, mais do Senhor e menos de mim, e menos de mim, mais do Senhor e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça E eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. que Ele cresça, Eu diminua, que Ele apareça, me constranja com a sua glória, oh,
Senhor, nos constranja com a sua glória, Senhor. Senhor, nós pedimos para que o Senhor venha nos atingir com a sua glória, Senhor. Vem, Senhor, o nosso coração expressa essa canção, Senhor. Maranata, ora vem, Jesus. Nosso coração expressa, Senhor, a nossa alma expressa essa canção, Jesus. Vem sobre nós, Senhor, com a sua presença, Deus. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. As minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Não só visitação, mas sim sua habitação. Não só uma visitação, mas sim sua habitação.
brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem estou só te esperando. Vem, as vestes estão prontas, meu amado. Eu estou pronto, meu amado Jesus. Eu já coloquei as vestes, já estou só te esperando para dançar. Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus por essa noite. Eu creio que o Senhor nos trouxe nessa noite para fazer algo novo. Fala para o irmão ao lado. Ele marcou encontro contigo nesse lugar. Eu acho que ele não entendeu direito quem que marcou o encontro. Fala para ele que o Nazareno marcou o encontro com ele nessa noite. E o Senhor só termina algo quando Ele termina. Isso significa, irmãos, que nessa noite o Senhor precisa fazer em nós o que Ele determinou que faria. Amém? E quando nós estamos diante da presença do Senhor, nós temos liberdade. Então, se lance e entenda que o Senhor, Ele te conhece por dentro e Ele sabe como trabalhar na tua vida em seu favor para a glória e a honra do nome dEle. Amém? Vamos orar. Nesse momento eu creio que o Senhor, Ele vai trabalhar conosco no início dessa palavra, em oração. Vamos orar e clamar ao Senhor por esse tempo que nós estamos aqui, por esse privilégio que Ele nos deu de estar diante da presença dEle. Abre a sua boca e declare ao Senhor a sua dependência, porque eu creio que cada um de nós somos dependentes dEle, e é por Ele que nós estamos aqui, e é para manifestar a glória dEle. Então, meu irmão, não perca essa oportunidade de manifestar a sua gratidão e o seu reconhecimento de quem Ele é. Amém? Senhor, nós te glorificamos nessa noite. Pai, nós te bendizemos porque nós sabemos que nós chegamos até aqui. Não foi por mérito, não foi, Pai, por capacidade. Não, Pai, nós entendemos que nós não temos nada que pode manifestar aquilo que é bom para ti. Mas foi o teu favor, o favor imerecido, foi a sua graça, foi o seu amor, foi as tuas mãos que nos conduziu. E eu quero te agradecer por isso, Pai. Porque esse dia é um dia único, é o dia que o Senhor fez, e nós nos alegraremos no Senhor, no Deus da nossa salvação, porque nós entendemos que céu e terra há de
pode passar, mas a palavra dele não. A palavra dele está de pé, a palavra dele está se movimentando, e a palavra dele tem compromisso em manifestar aquilo que está no coração dele. E eu quero te agradecer porque os céus estão em movimento nessa noite, e o Senhor, Pai, Deus, em nome de Jesus, Pai, permitiu que nós, Senhor, nós pudéssemos estar, Deus, diante daquilo que o Senhor é. Obrigada. Faça o que está no seu coração, manifesta a tua vontade, que em nome de Jesus, Pai, que qualquer um dos teus filhos venha diminuir diante da sua majestade, e que o Senhor possa, Deus, manifestar sobre nós o teu amor mais uma vez. Usa-me, Senhor, como um canal de bênção, Pai, que em nome de Jesus, tudo e qualquer coisa que se levantar contra a tua verdade, seja banido nessa noite, seja repreendido nessa hora. Nós repreendemos e declaramos que em nome de Jesus nada, nenhuma fortaleza, nem sentimento, nem mentalidade, nada vai se opor àquilo que o Senhor determinou com a sua palavra, e que o Senhor possa, Deus, batizar com fogo, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, renovar vidas, que o Senhor nessa noite possa mudar história, possa se manifestar como aquele que se revela de uma forma completa, que faz a obra na totalidade, que surpreende aquele que em ti busca refúgio e abrigo. Nessa noite eu consagro, Pai, a tua igreja, a minha vida, e já louvamos ao Senhor por tudo que de fato o Senhor já está se manifestando entre nós. Continue falando e se movendo, porque é para isso que nós estamos aqui nessa noite, para o teu louvor e para manifestar, Senhor, a tua fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluias. Pode se assentar, igreja. Nós iremos dar início à palavra dessa noite que o Senhor me confiou. É uma palavra muito preciosa, é uma palavra muito conhecida. E essa palavra ela tem uma narrativa, ela é muito intencional, ela é muito clara. Mas o Senhor falou comigo de uma forma tão preciosa. E eu creio que o Senhor nos vê de uma forma que ninguém poderá nos ver. Ainda que tentem, as pessoas não vão conseguir nos olhar como Ele nos olha. E que você possa entender isso, e que nós como igreja possamos compreender que o que move o coração de Deus não é o que entregamos a Ele literalmente, mas é aquilo que o nosso coração se lança diante da manifestação, da fidelidade, da graça que Ele derrama todos os dias em nosso favor. Amém? A palavra que o Senhor confiou a mim está em João 4, é da mulher samaritana, que diz assim, João 4, do verso 1 em diante. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviam que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim que chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera ao seu filho José. Havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dar-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe perguntou a mulher de Samaria: como, sendo tu judeus, pode de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria água viva.
Vamos mais uma vez no verso 10. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pedes dar-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. E indagou-lhe a mulher: sendo tu não, Senhor, tu não tens com que pegar a água no poço, porque ele é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Caso tu é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, da qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dar-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para retirar água. Pediu-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: respondeste certamente ao dizer que não tens marido. Glória a Deus. Até aqui, irmãos. Glória a Deus por essa palavra. Aqui a narrativa, irmãos, como eu mencionei, ela é muito esclarecedora. Aqui fala com clareza o que aconteceu. Mas existe muitos segredos preciosos e ensinamentos muito preciosos nessa palavra. Jesus, ele não estava neste lugar. E nós podemos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, segundo o seu chamado, segundo o seu propósito. Mas nesse caso, nós podemos dizer também que essa mulher de Samaria, com nome desconhecido, ela estava na agenda de Jesus. Apesar de Jesus ter pego um caminho completamente longo e perigoso, na contramão do contexto, para ir até aquele lugar e ter um encontro com aquela mulher. E nós vemos já de antemão como o Senhor trata as coisas de uma forma muito delicada e com muita atenção. Tudo que o Senhor faz é com muito propósito. Ainda que seja uma única pessoa. Ele saiu da Judeia. Ele saiu de um lugar distante para ir até aquele lugar, naquela cidade de Sicar, para ter um encontro com aquela mulher. Amados, isso é muito lindo, a forma como Jesus trabalha para restaurar, para transformar, para manifestar o reino de Deus na terra. Outrora ele estava pregando para multidões. Outrora ele estava num lugar cercado de muitas pessoas. E ele sai de determinado lugar e vai a um lugar. E esperar uma mulher samaritana. E nós já percebemos, porque a palavra já relata, que existia realmente uma rincha entre eles. Então, o que Jesus estava fazendo ali estava fora do que era ético, digamos assim. Não era comum os judeus falar com os samaritanos, quanto mais com uma mulher. Então, aqui existem várias questões da qual Jesus teve que manifestar a sua graça, a sua bondade e romper com as barreiras para acessar o coração daquela mulher. Mas aquela mulher, ela teve um encontro com o Senhor. Não porque ela estava pensando em ter aquele encontro, ou que ela projetou, ou que ela programou, ou que ela estava buscando. Jesus se encontrou com aquela mulher. Jesus colocou aquela mulher na agenda dele. Jesus planejou encontrar com aquela mulher. O que o Senhor está falando conosco nessa noite é que nós, por mais que nós venhamos buscar algo em Deus, Ele sempre está à frente.
Ele sempre chegará primeiro em qualquer situação das nossas vidas. Ele não se antecipa e Ele não chega atrasado, igreja. Ele chega na hora certa. Ele sabe como trabalhar. Se não aconteceu, não está no projeto de ser feito nesse tempo. O Senhor não falha. Os projetos dEle, os planos dEle não podem ser frustrados. Em toda a Bíblia, nós não vamos ver o Senhor fazer algo e não ter êxito naquilo que Ele fez. Em tudo o Senhor foi e teve sucesso. Porque Ele é Deus sobre todas as coisas. E nós podemos colocar isso para nós, porque como essa mulher samaritana, eu tenho certeza que hoje nós estamos falando por muitas pessoas que se vê como aquela mulher. Amados, aquela hora que ela estava indo pegar água, não era um horário comum de se retirar água. Era aproximadamente umas meio-dia, o horário que o sol estava mais castigante. O horário comum de se retirar a água era na parte da manhã ou no fim da tarde. E não sozinha. As mulheres era de costume se reunir para ir até o poço e retirar água. Mas ela estava sozinha. Isso nos dá muitas informações a respeito dela. A primeira é que ela estava sendo afligida. Ela não era uma mulher que ela tinha um bom testemunho. Ela sofria de muitos preconceitos. Ela sofria de muitas rejeições. Ela não estava ali sozinha porque ela queria. Obviamente que não. Ela estava ali porque era necessário, porque ela sofria realmente muitas resistências para estar ali. Mas Jesus chegou no momento certo de se encontrar com ela. Não importa, igreja, não importa quais são os teus conflitos, quais são as resistências que você tem sofrido. Não importa, para Jesus isso nunca será uma pedra de tropeço. Isso nunca para Cristo será uma fortaleza para impedir dele se revelar a você. Existem situações que nós precisamos buscar, mas existem situações que nós precisamos ceder e entender que existe o tempo certo e a hora certa para Deus fazer nas nossas vidas aquilo que Ele deseja fazer. Mas todo esse contexto, que quando Jesus sentou, a Bíblia vai dizer que Ele chegou nesse poço, como nós lemos, e Ele sentou no poço. E logo na sequência do texto vai dizer que Ele viu essa mulher. O primeiro contato que teve ali, irmãos, foi um contato visual. Jesus teve um contato visual com a mulher samaritana. Jesus avistou ela ali. E como era rotina, com certeza ela poderia ter visto Cristo também. Mas o primeiro contato que ele teve com ela foi um contato visual. E é assim, essa dinâmica que o Senhor trabalha. Eu achei muito, muito claro o jeito como Cristo acessou a comunicação com aquela mulher samaritana, pela visão e depois pela comunicação. Nós precisamos entender que nós não escondemos nada de Deus. Tudo está revelado, nada está encoberto diante dos olhos dele. Ele está te vendo, Ele está te compreendendo e Ele entende o que você está vivendo. Nós precisamos saber que Ele está nos contemplando e Ele está se movendo em nosso favor. Ele não está indiferente enquanto a nossa causa, enquanto as nossas circunstâncias, enquanto os nossos dilemas. Ele não está indiferente, irmãos. O Senhor, Ele nos vê. Mas o olhar de Deus para nós é um olhar que Ele nos entende profundamente. É um raio-x, é um panorâmica completo. O Senhor, Ele nos vê, mas Ele nos vê e Ele identifica em nós
o que Ele quer manifestar. E o segundo, obviamente, que foi a pergunta. Ele fez uma pergunta para ela: dar-me de beber. Amados, ali foi tudo um ambiente da qual o Senhor preparou para estar com aquela mulher. Eu li o texto e eu achei muito delicado e muito rico os detalhes dessa mensagem. Os discípulos estavam com ele, só que os discípulos saíram para comprar comida. Só que nós, nos capítulos, nos versos à frente, nós vamos ver que Jesus, ele não queria comer. Mas os discípulos se ausentaram para comprar comida. Ele queria estar sozinho com aquela mulher. Ele precisava estar sozinho com ela. E é isso que nós precisamos entender. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que é nós e Deus. É você e Ele. É você e Ele. E Ele está promovendo esse momento. Ele está promovendo esse encontro. Esse particular, porque é você e Ele. Os discípulos não entendeu, porque quando eles vieram, a Bíblia vai dizer que eles pensaram que Jesus não estava sendo coerente com aquela situação, mas eles não falaram nada. E o mesmo acontece comigo e com você. Quantas vezes você tem uma postura, uma decisão, você está dentro de uma situação que você tem que manifestar algumas coisas e quem está de fora não entende o que você está fazendo. Eles não falam, mas eles não estão entendendo, talvez pensando como os discípulos, que você não está sendo coerente. Mas o que você precisa entender é o que você está fazendo. Nós não podemos ter dúvida da nossa posição. Nós não podemos fazer a coisa sem compreender o que estamos fazendo, para que estamos fazendo e o propósito que tem que ser realizado. Se nós entendermos isso, nós não teremos crise de identidade, nós chegaremos a um propósito. Agora, se nós nem sabemos o que estamos fazendo, no nosso lugar, o que nós estamos manifestando, como que nós vamos pensar que alguém vai entender o que estamos fazendo? Igreja, nós temos que entender o que o Senhor está nos proporcionando. Nós precisamos abraçar como se fosse a única coisa que nos resta fazer, porque de fato é isso. As oportunidades do Senhor, elas não são numerosas. Tem circunstâncias que é uma única vez. Tem situações que vai existir outras, mas tem umas coisas que o Senhor quer fazer e é algo imediato, é para aquele tempo, é para aquele momento e é agora. É agora. E nós precisamos estar ligados e entender o que estamos buscando para que possamos alcançar. Se não sabemos o que queremos, o que achamos que vamos alcançar, nós só iremos achar algo se buscarmos. Mas o que estamos buscando, igreja? O que nós queremos em Deus? Qual é a nossa motivação? Qual está sendo aquilo que está movendo a nossa força? Nossa, essa palavra ela mexeu tanto comigo porque é resposta de oração. Mas também em pensamentos eu vi como nós somos medíocres, como somos pequenos e como nós falamos e agimos e perdemos tempo com coisas da qual o Senhor já virou a página, o Senhor já está em um outro ambiente, falando de outras coisas, querendo manifestar novas coisas e nós estamos perdendo tempo com coisas da qual o Senhor já disse que já está resolvidas, que já não tem mais validade, que já não tem mais objetivo nele. Mas ele é tão misericordioso e fiel, e não permite que nenhum dos teus se perca e se corrompa. E sempre com um braço estendido ele vem e nos traz ao lugar de dependência e de clareza. E glória a Deus que Ele nos vê,
E quando Ele passa a mapear a nossa vida, o nosso coração, os nossos sentimentos, Ele se revela. Mas o que Ele se manifesta é com uma pergunta para aquela mulher: dar-me de beber. Mas, igreja, observa comigo. Naquele momento, o que a mulher samaritana estava buscando naquele poço? Era água. Ela foi para pegar água naquele poço, igreja. Mas o que Jesus pediu para aquela mulher? Água. Igreja, eu não sei se você está entendendo, mas o que o Senhor está falando conosco é: você está disposto de entregar aquilo que você pensa que é necessário? Você tem disposição nessa noite de colocar, de entregar para Ele o que você julga ser importante na sua vida, o que você julga ser necessário na sua vida? Você está disposto a colocar e a dar a Ele? Porque o fato é que Ele pediu exatamente o que aquela mulher foi buscar. Mas o mais interessante, igreja, é que ela fazia essa rotina diariamente. Não foi aquele dia que ela foi buscar aquela água. Não existia aquela rotina aquele dia. Era algo diário. Ela estava acostumada a ir naquele lugar. Ela estava acostumada a ir naquela fonte. Ela estava acostumada a ir naquele lugar exatamente onde ela encurvava. Ela estava acostumada a trazer todos os dias. E eu penso, porque a Bíblia não diz que era exatamente aquela hora. E ela fazia aquilo todos os dias. E ela pegava aquele cântaro e vinha. E vinha todos os dias. E isso para mim é algo muito claro que aconteceu. Porque nós pensamos que tem encontros que vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa geografia, a nossa mentalidade, em alguns congressos, às vezes no secreto, às vezes em um culto, às vezes em uma celebração. Mas nesse lugar, igreja, Jesus foi aquela fonte. Foi um dia comum, foi um dia de rotina. Não foi um dia extraordinário, um dia de celebração, um dia ou no templo. Não, ele foi um dia que ela estava acostumada a ir naquele lugar. E é assim que o Senhor trabalha na minha e na sua vida. Nós não podemos pensar que Ele só está nos vendo ou manifesta algo específico, poderoso, dentro de um lugar, dentro de um ambiente que nós estamos ali para receber. Não, não é assim. Não foi assim que aconteceu com ela. Não é assim que acontece conosco. Ele vai lá no nosso dia, Ele vai lá na nossa rotina, na segunda, na terça, na quarta, naquele lugar que você está todo dia, sabe, com aqueles recursos que você se movimenta todo dia, aonde você não tem performance, aonde nós não estamos vestidos de nada, aonde somos nós mesmos, estamos despidos de nós, de tudo aquilo que pode estar nos trazendo uma capa, uma cobertura. Não, Ele foi naquele lugar, naquele ambiente, e Ele foi ter um encontro com ela ali. E é assim que Ele faz conosco. E é assim que o Senhor trabalha nas nossas vidas. Muitas das vezes, Ele marca um encontro com a gente, lá naquela rotina que temos. Na quarta, na quinta, no meio-dia, onde a gente está naquela correria, onde a gente está com aquelas coisas para fazer, onde a gente está com aquela correria, com aquela agitação. É naquele lugar que Ele vai. É naquele lugar que Ele vai. E aquilo que muda tudo, é aquilo que move o nosso coração
E é aquilo que nos traz a clareza do que estamos fazendo. Porque aquela mulher, igreja, ela estava com a mente dela limitada àquilo. Resposta a isso é o que ela respondeu para Jesus. Ela colocou o quê? As resistências, as barreiras. Como que você, sendo judeus, vai falar comigo, sendo samaritana? Porque nós estamos assim. Tem momentos que nós achamos que os conflitos, as coisas que não foram resolvidas, faz parte da nossa vida, já faz parte de nós, mas não é verdade. Já faz parte da nossa identidade, já faz parte do nosso comportamento. Não. Ele está falando que não, essas resistências, elas vão cair por terra, em nome de Jesus. Porque Ele tem para nós uma identidade plena. Nós não podemos acessar a presença de Jesus com essas fortalezas, com essas barreiras, com as limitações que nos cercam. Naquele momento, a mulher, ela se manifestou a Ele com isso. Por quê? Obviamente, ela sofria de muitos maus tratos. Ela não costumava receber esse tipo de tratamento que Jesus estava dando a ela ali. Jesus, óbvio, de uma forma clara, falou para aquela mulher: você é útil, você serve, você tem utilidade. Você tem utilidade. Você não é o que você pensa que você é. Você não é o que disseram. Você tem utilidade, você é útil. Dar água. Mas as barreiras a qual ela estava inserida impediu dela entender a pergunta de Jesus. Ela impediu por quê? Porque o que Jesus fez não era comum. O que Jesus faz nas nossas vidas, irmãos, não é comum. Não é algo que nós estamos acostumados. Certamente não é o que nós estamos acostumados. Ele manifesta algo que não é comum. E muitas das vezes, o que Ele manifesta em nós, a princípio, nós custamos entender. Nós custamos compreender. E Ele é tão maravilhoso que Ele insiste. Ele insiste naquela mulher. Porque como falamos, Jesus, Ele não para no meio do processo. Ele foi naquele lugar com o propósito de restaurar a vida dela. E Ele só voltaria. E Ele só terminaria essa missão quando acontecesse o que Ele foi naquele lugar para fazer. Jesus veio nessa noite para fazer algo na minha e na sua vida, irmãos. As fortalezas vão ter que cair por terra. Os conflitos da nossa mente e alma vai ter que ceder. Porque Ele não vai desistir, mas Ele vai manifestar poder para manifestar sobre nós a fidelidade e a graça da restauração. E Jesus, com uma expectativa de mudança de vida, né? Falou para aquela mulher: se conhecesses o dom da vida. Abre em Romanos 6, 23. Que diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Duas coisas que eu vejo que Jesus manifestou acessando aquela mulher. Duas coisas muito importantes. A graça, o favor imerecido. E o conhecer da pessoa de Cristo. Porque é Ele que liberta. E Ele fala: se conhecesses o dom da vida, e quem te pedes dar-me de beber? Ele estava dizendo para aquela mulher
que existe sim um favor imerecido na vida dela. Que ela tinha situações, mas o que ele queria manifestar sobre a vida dela estava muito além do que ela podia oferecer ou que ela podia ofertar como merecimento. Era graça, era um favor imerecido, era o dom de Deus e o conhecer da pessoa de Jesus. Nós somos libertos, irmãos. Nós vivemos debaixo da graça completamente quando nós nos sujeitamos à verdade. Aí ela se revela a nós de dentro para fora. Ela se manifesta em nós de uma forma gradativa ou instantânea, como assim o Senhor determinar. Mas ela é poderosa para nos envolver e nos fazer ser a fonte a jorrar para a vida eterna. O Senhor estava falando isso para aquela mulher. Se conhecesses o dom de Deus, e quem está te pedindo a água? Ele não estava forçando a barra. Ele entendia que aquela mulher não tinha acessado muitas coisas do conhecimento do reino de Deus, mas ele estava ali. Não importa a minha, a sua condição, Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom, igreja. Ele é bom. E essa bondade está muito além do que eu e você possa imaginar. A graça de Deus, precisamos estar coberto da graça. Essa graça que nos envolveu, que nos respaldou, que nos deu acesso, que nos deu condição de sermos filhos, de sermos aqueles que foram separados para Ele, para a glória dEle. O Senhor está se revelando a nós, e isso é liberdade, isso é um caminho que nos levará à transformação, à mudança, à restauração. Não tem como nós não conhecermos a Ele, não sermos libertos, restaurados, transformados, igreja. Ele é poderoso para derramar sobre mim e sobre a tua vida esse favor. E à frente, no João 4,11, disse a mulher: se tu não tens como tirar o poço fundo, pois tem a água viva. Deixa eu ler de novo que ficou confuso. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, está a água viva? Olha as fortalezas. Olha o jeito que aquela mulher estava olhando para aquela situação da qual Jesus estava propondo a ela, com dificuldades. Com dificuldades. Tem momentos que estamos assim. Nós estamos olhando as coisas com dificuldades. Ela estava ali olhando para um poço. Ela estava olhando a dificuldade de acessar aquela água. Ela estava vendo a limitação do ambiente. E nós estamos assim muitas das vezes. Irmãos, Jesus não se limita a nada. Ele não tem limitações. O Senhor não olha com os nossos olhos para a situação. Nós precisamos crer no que Ele está fazendo, crer no que Ele está manifestando sobre as nossas vidas. Aquela mulher, Jesus estava insistindo em manifestar o conhecimento do reino de Deus sobre a vida dela. E ela, com as resistências do ambiente, ou seja, é o que ela estava vivendo dentro dela, o sentimento dela, as feridas, os conflitos, aquilo que estava mal resolvido na vida dela, ela estava manifestando, porque é assim que fazemos. É dessa forma que fazemos. Nós manifestamos aquilo que está dentro de nós, irmãos. A boca fala o que o coração está cheio.
E nós temos que dosar, equilibrar isso. Nós precisamos ser fonte que jorra para a vida eterna. Nós não podemos estar manifestando coisas que precisam estar sendo removidas de nós. Nós não podemos manifestar coisas que vai promover até mesmo resistência do acesso, do cumprimento das promessas que Ele tem para nós. Sabe, tem momentos que a gente complica mais a coisa. Tem momentos que a gente complica mais do que facilita o processo. As coisas já não são fáceis. Tudo. Eu não sei com os irmãos, mas para mim, lá em casa, parece que tudo é muito difícil para nós. Tudo é muito complicado. Mas tem momentos que depois que a gente vê o processo, a gente vê que a gente complica. A gente complica com a forma como vemos, com a forma como manifestamos, agimos e não entendemos que podia ser mais fácil. E ele falou para aquela mulher: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário. Qual que é o contrário de nunca, gente? O contrário de nunca é sempre. Jesus estava insistindo naquela mulher, porque Ele conhecia ela por dentro. Ele sabia que quando a massa fosse removida, o que estava lá era bom. E o que estava lá agradava a Ele. E Ele explicou para ela. E eu creio que essa insistência de Jesus, esse esclarecimento dele, despertou nela um desejo, despertou nela um entendimento que ela não tinha antes. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque o Senhor estava afirmando: essa fonte que você vem buscar água, se você tomar dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas se tomar a água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. Você nunca mais vai precisar voltar aqui com esse cântaro para pegar água. Você nunca mais vai precisar lamentar, nunca mais você vai precisar sofrer desse mal. Porque a água que eu dou é uma água que traz saciedade, satisfação e te dá uma mudança de mentalidade, de geografia, transforma de dentro para fora e para sempre. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nela uma fonte para jorrar a vida eterna. Amados, é isso que Ele quer, é isso que Ele estava manifestando ali naquela mulher. O que eu manifesto sobre a tua vida hoje, não vai ficar só em você, vai transbordar para fora. E quando transbordar para fora, vai manifestar para a vida eterna. Não vai ser as práticas, a sua ação, as suas atitudes, o jeito como você é, a forma como você faz, não vai ser mais momentânea, vai jorrar para a vida eterna. Igreja, quantos de nós estamos manifestando para a vida eterna nessa noite? As nossas atitudes, os nossos convívios, os nossos relacionamentos, as nossas conversas, as nossas decisões, elas estão jorrando para onde, igreja? Elas estão refletindo em quem? Não, Ele quer que seja, tem que ser, é preciso que seja para a vida eterna. Precisa ser algo que manifesta a soberania daquele que resgatou a minha e a tua vida.
Há pessoas que você se relaciona, onde você vai, o que você faz, tem que refletir essa água. Não tem como ocultar a presença dele quando ele de fato está. Não tem como não dizer que tem água quando de fato tem água. Não tem como não transbordar quando não foi ele que deu a água. Não tem como ocultar, reter o que ele está fazendo nas nossas vidas. E nós precisamos manifestar isso e se preocupar. Como nós estamos manifestando isso? Se que de fato está sendo para a vida eterna. Nós precisamos melhorar, igreja. É necessário nós melhorarmos. O Senhor está voltando e Ele tem pressa em nos buscar. Ele marcou encontro com aquela mulher naquele dia porque Ele se importava com ela. Não importa que é uma mulher samaritana, cheia de conflitos, cheia de algumas faltas, algumas frustrações, algumas decepções, não importa. Ele olha com um olhar que ninguém olha, Ele se importa de forma que ninguém se importa, e Ele vai intervir de forma que ninguém poderá intervir, porque Ele é Deus. E tudo que Ele faz é algo maravilhoso e não se dá para ocultar, dizer que não foi Ele que fez. Nós precisamos estar buscando o mergulhar dessa graça sobre as nossas vidas. E a mulher respondeu para ele. E a mulher pediu a ele: Senhor, dar-me dessa água para que eu não tenha sede, nem precise voltar aqui para beber. Pediu-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e volte. Ela pediu. Algo dentro daquela mulher aconteceu. Alguma coisa ali já não era mais igual. Alguma coisa ali já não estava da mesma forma, igreja. Alguma coisa ali teve uma modificação. Dar-me de beber dessa água, para que eu mate a minha sede e eu não preciso voltar aqui. Aí Jesus fala para ela: vai lá chamar seu marido e volte. Amados, aquela mulher, como nós lemos, ela sofria emocionalmente. Ela teve 5 relacionamentos. Como diz o 18, pois 5 maridos já tiveste, e este homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. O Senhor tem um novo para as nossas vidas. O encontro é de mudança de história, mas o velho tem que sair. Mas o bom é que Jesus não julga. Jesus, Ele vai trabalhando. Jesus não vai já de forma completamente, brusca para tratar conosco. Ele sabe como trabalhar. Ele vai fazendo mapeamento, vai rompendo com as fortalezas, com os impedimentos, e quando se há uma abertura e um pedido, Ele se revela. E assim Ele fez. Vai lá, chama seu marido e volta. Precisamos reconhecer. Precisamos nos despir do que precisa ser renunciado, para que o novo dele venha com força nas nossas vidas, para que nós não venhamos ser retidos nele. Ela pediu a água que o próprio Cristo estava de forma voluntária insistindo para que ela pudesse ter dessa água, bebesse dessa água. Mas precisa, irmãos, que o velho saia. Precisa que questões venham a ser resolvidas. E se você observar aqui, não é qualquer situação, é um ciclo. Foram 5 maridos. Amados, ninguém casa uma vez a cada 5 meses, a cada ano, eu imagino.
Eu acho que naquela época, então, que a coisa era mais, né? Com certeza era um ciclo de anos que essa mulher estava sofrendo, com esse problema, com essa causa, oprimindo a vida dela, sabe? De rejeição, de abandono, excluindo ela, oprimindo a vida dela. Mas Jesus foi lá para mudar a história dela. Jesus foi lá para colocar luz na onde estava escuro aos olhos do entendimento dela. E é assim que Ele faz comigo e com você. Tem momentos que nós estamos agindo e nós estamos caminhando, vivendo de uma forma comum, agindo de uma forma normal. Mas quando Ele marca o encontro conosco, Ele traz luz e Ele diz: traga até a mim. Me apresenta. E ela reconheceu que realmente o que ele estava expondo era que afligia a alma, os sentimentos dela. Ele foi na ferida, igreja. Ele mexeu onde que doía, Ele mexeu onde que estava ardendo, Ele mexeu onde que estava sendo oprimido pela sociedade, pela família, por todos aqueles que viam ela. E também até mesmo por esse tal marido que vivia com ela. Ele foi até lá. Mas não para acusar ela, mas para dizer para ela que tinha uma nova história preparada para ela, que ele chegou na história dela e que ele chegou para mudar, para transformar, para fazer ela uma mulher bem-aventurada, uma mulher satisfeita, para levantar ela como uma grande discípula dele lá em Samaria. É assim que Ele faz conosco, igreja. Ele olhou para mim, Ele olhou para você e Ele viu alguém que Ele poderia manifestar da graça, do amor, do favor e nos levantar como testemunha dele para anunciar das grandezas que Ele fez primeiro em nós, primeiro em nossas vidas, manifestar aquilo que Ele está fazendo diante dos nossos olhos, aquilo que Ele está manifestando sobre esse tempo aonde quer que nós fomos. Ele tem olhado para nós e Ele não está indiferente, Ele se levantou para fazer. Ele se levantou para agir, Ele se levantou para mudar. Ele falou: eu mudo a sua história. Eu posso mudar a tua história, então eu faço. Eu vou ao teu encontro. Eu não fui convidado, eu não fui convocado, não marquei hora com ninguém. Eu faço do jeito que eu quero fazer, porque eu sou Deus. E se eu decido fazer e eu faço, e não há impedimento, não há fortaleza para que o Senhor faça o que eu quero fazer. Aleluias! Não importa o que você passa, não importa o que você passou, o que importa nessa noite é que você está diante de um encontro com Ele e não desperdice a oportunidade que Ele está te dando. Se despide de você e entenda que o que Ele tem para você é muito maior, é muito melhor, é duradouro, é permanente e vai glorificar Ele para todo sempre, igreja. Aleluias! Reconheceu a mulher: Senhor, percebo que Tu és um profeta. Nossos pais adoraram sobre os montes, mas vós, judeus, dizeis: Jerusalém é o lugar onde deves adorar. No 28 ela diz assim: a mulher então deixou o seu cântaro e foi para a cidade. Disse aos homens: o louvor pode vir. Igreja, pode levantar. Vamos orar. Glória, 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 glórias a Ti, Senhor. Igreja, observe comigo. Essa mulher saiu
no pior horário do dia. Ela foi fazer algo que ela estava acostumada a fazer. Ela foi surpreendida com uma presença maravilhosa. Ela teve um encontro da qual impactou a vida dela. Ela foi convencida do pecado, da justiça, do juízo. Ela entendeu que tinha uma chance para ela. Ela entendeu que não estava perdido. Ela entendeu que não estava tudo destruído. Existia uma oportunidade. Existia uma chance e ela se apegou. Ela se apegou. Ela se apegou a essa chance. Ela reconheceu o pecado, ela reconheceu que ela precisava renunciar. Ela precisava reconhecer que precisava trazer diante da presença dele tudo aquilo que estava afligindo. E no 28 a Bíblia vai dizer que ela saiu e deixou o seu cântaro. Aleluias. Aqui nós podemos entender que o cântaro dela era algo que ela podia renunciar ali diante da fonte. E aqui cabe uma pergunta para todos nós. Você está disposto a deixar o seu cântaro hoje na fonte, igreja? Porque ela foi naquele lugar com um cântaro. O cântaro era um suporte para ela trazer a água. Mas ela entendeu que a água que ela precisa não precisa do suporte, não. Ela precisa dele. É dele que ela precisa. Ela não precisa do homem, ela não precisa do A, do B. Ela precisa dele. E ela pegou e ela renunciou àquele cântaro na fonte. E entendeu que a água que ela precisava beber e que ela iria beber desde então, era ele que iria dar. Não era a fonte, não era o homem, não era a circunstância, não era o cântaro, mas era ele. Deixou o cântaro e foi anunciar. Nessa noite, é para você, é para mim, que tem o nosso cântaro. E entendeu que esse cântaro já não serve mais para nós. Não tem mais utilidade. Nós entendemos que esse cântaro, ele vai nos cansar. Porque o cântaro, ele tem um peso estimado, 2 a 3 quilos. Imagine, é um peso desnecessário. É algo que você não precisa carregar. Não vai te servir para nada esse cântaro mais. Você entendeu que a água que precisa você beber não vem daquela fonte. Vem da fonte eterna, que é Ele, o Nazareno. Então, igreja, traga seu cântaro aqui. Pastor Humberto, pastora Kátia vai estar orando para que realmente você renuncie aqui esse cântaro. Deixa aqui e entenda que essa fonte você vai beber, mas você não vai ter sede mais. Você não vai ter sede, Ele garante. Você nem vai ter sede, nem vai precisar voltar lá com o cântaro. Mas você vai jorrar para a vida eterna. Você vai jorrar e vai manifestar da bondade, da fidelidade. A sua história, ela não vai ficar só em você. Essa história, igreja, é linda. Aquela mulher saiu, a presença de Jesus em Samaria só começou naquela mulher. Mas envolveu toda a Samaria. Cidade de Samaria já não foi mais a mesma. Já existiu uma presença santa ali. Já existiu uma mudança. Já existiu um mover diferente. Porque quando a presença dele vem, ele muda todas as coisas. Não tem como esconder a presença dele. Ele sabe trabalhar, ele sabe como agir, ele sabe como manifestar da bondade dele na minha e na tua vida. Ele sabe revelar aos meus olhos e aos teus olhos, da forma como nós precisamos enxergar. Então, irmãos, com um ato de fé, você aqui está diante de uma fonte. Pega o seu cântaro e venha. Vem orar. Vem dizer para ele que quer. Me dá. Vem pedir a ele a água que você, que eu precisamos para estar manifestando para a vida eterna. Não tem outro lugar, igreja.
Não tem outro acesso, esse acesso é Ele. Ele está dizendo: eu sou a fonte de água viva, e quem beber de mim nunca vai ter sede, mas vai ser completo e pleno da vida que manifesta em mim. Então nós precisamos nessa noite, Senhor, Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua igreja, Pai. Aqui está, Espírito Santo de Deus, o teu povo. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, jorra, Pai. Jorra, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa, Deus, nessa noite, nos trazer vida, nos trazer, Pai, o convencimento, nos trazer, Pai, a clareza, a graça da qual somente o Senhor pode manifestar, Pai. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa, Espírito Santo de Deus, manifestar poder, unção, graça, direcionamento, e que em nome de Jesus Cristo, Pai, nós nessa noite, Pai, possamos nesse lugar trazer e manifestar diante do teu altar a tua bondade, Deus. Assim como aquela mulher, nós precisamos beber, Pai. Assim como aquela mulher, nós entendemos que precisamos colocar diante de Ti, Pai, esse cântaro, e em reconhecer, Pai, em nome de Jesus, que precisamos, Pai, da Sua presença, unicamente da Tua presença. Nada mais importa a nós. Nós precisamos de Ti em tudo. Pai, corpo, alma e espírito, alma e corpo. Nós, Deus, em nome de Jesus, nós cremos, Pai, que o Senhor nesse lugar está manifestando dos rios de águas vivas, rios que jorra, rios que manifesta o poder, a unção, a fidelidade, a bondade, rios que traz, Deus, em nome de Jesus, despertar, rios, Pai, que em nome de Jesus, Deus, traga o mover, a libertação, a restauração, Pai, em nome de Jesus. O Senhor nos conhece, Pai, e o Senhor sabe, Deus, em nome de Jesus, o que tem dentro de nós. E eu, em nome de Jesus, nessa noite, quero declarar, Pai, que essas fortalezas, que esses conflitos, Pai, eles não têm poder, eles não têm, Pai, força para persistir, para permanecer contra mim, contra a minha casa, contra a minha família, porque nós entendemos que essa água, ela é poderosa, essa água, ela é transbordante em nós, e nós não iremos mais sentir falta de coisas, sentir falta de lugares, sentir falta de circunstâncias, porque o Senhor é a nossa porção. Jesus, obrigada, Deus. Obrigado, Espírito Santo, porque nós sabemos, Deus, que em nome de Jesus Cristo, por graça, o Senhor marcou encontro conosco. O Senhor marcou encontro com as nossas vidas, Deus. E diferente, Pai, de nós mesmos, o Senhor nos olhou com amor, o Senhor nos olhou com misericórdia, o Senhor se olhou para nós com um olhar de Pai. O Senhor nos olhou com um olhar de Pai. E esse olhar que tem nos transformado, esse olhar que tem, Deus, nos trazido, Deus, a essência do Teu reino. Continue fazendo, continue a liberar sobre nós desse mover que mana, Deus, diante do Seu trono. Essas águas, as águas que fluem do Seu trono, águas cristalinas, águas purificadoras, águas que transformam a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras
precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não conseguiremos. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, Dá-nos, Senhor. dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisaremos. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede,
o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluias. Ele te vê, igreja, Ele me vê. Ele é Deus. E Ele tem trabalhado em mim o seu favor. A coisa não é tão ruim do jeito que pensamos. Tem algo bom dele sobre nós. E Ele tem derramado dessa bondade todos os dias. Não permita que a situação, a correria do dia a dia roube a nossa alegria de celebrar a presença dEle, de desfrutar da presença dEle, de ter paz nele, de ter alegria nele. Ele é a nossa porção diária e Ele não falha, não falhou e não vai falhar. Ele tem todo o poder para fazer, não importa a situação. Ele é Deus e Ele faz a obra que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Ele muda o cenário, Ele muda o coração, Ele muda reinos, Ele muda qualquer coisa para que eu e você desfrute o que Ele tem para nós. Confie nele. Ele não errou na tua vida, Ele não errou na tua história, Ele não errou com você. É nós que não estamos ainda enxergando da forma certa, da maneira correta. Vai dar certo, igreja, vai dar certo, porque a nossa história está na mão dEle, está com Ele. Ele é um Deus fiel, não vai faltar nada, vai ser completo, vai ser poderoso. Ele é Deus. Confie na potente mão do Senhor, que no tempo oportuno Ele há de exaltar e honrar a tua vida, para que todos saibam que você é fonte, que você bebe da água que Ele dá, e que você transborda da água para a vida eterna. E aonde você passa, essa água transforma vidas e restaura caminhos, para que o nome dEle seja glorificado. Aleluia, glorifica o nome do Senhor. Amém. Eu quero glorificar a Deus, agradecer a igreja pela oportunidade e crer, irmãos, que o Senhor fez grandes coisas. Amém. Ô vaso, vem tu aqui, abençoado. Aleluia. Ô Simone, vem aqui. Nós queremos beber mais. Amados, eu vou fazer algo aqui. Junte-se, pega na mão do seu irmão. Pode fechar o corredor, pode vir mais para frente aqui. Diga para o Senhor nesse momento, mais uma vez, que você quer beber da água da vida. Ó, Simone aqui. Quero beber do teu
Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Fica aí ainda, Simone, fica aí. Aleluia. Amados, você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, nós vamos consagrar agora diante de Deus a oferta e o dízimo. Amados, eu sei que se nós formos olhar algumas coisas na internet, alguns pregadores vão desmotivar a você deixar de ser dizimista. Talvez algumas pessoas podem dizer ainda: os dízimos era para manter o tabernáculo. Os dízimos, talvez algumas pessoas vão dizer, acabou, porque Jesus cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei e Ele é a lei. Jesus, certa vez ele falou, eu não vim anular a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Então Ele é a lei que Deus estabeleceu. Mas quando nós amamos o propósito de Deus, amados, nós somos capazes de dar 10, de dar 20, de dar 30, porque você não dá mais por obrigação ou por necessidade. Muitas pessoas dão por obrigação. Eu sou obrigado. Não, amados. A Bíblia diz que nós devemos dar com liberalidade, com alegria. Certa vez, algumas pessoas venderam algumas propriedades e foram depositaram diante dos apóstolos. Só que eles reteram uma parte. Vocês conhecem a história de Ananias e Safira. Mas por causa daquele engano que estava no coração de Ananias e Safiras, a Bíblia diz que eles morreram. Mas Pedro antes disso falou, se você tivesse retido, ficado com você, o dinheiro era seu. Nem Deus iria fazer questão do seu dinheiro. Mas aquilo que você propôs no teu coração nesta noite, ou que você tem colocado, proposto no teu coração. Amados, olha só. Qual foi na Bíblia o primeiro homem a dizimar? Quem lembra aí? Quem? Não é possível. Quem foi? Quem foi? Tá bom, vou trazer a memória de vocês. Abraão. Abraão foi para uma guerra, ele teve uma grande vitória. Quando Melquisedeque chegou diante dele, Melquisedeque, rei de Salém, ele era sumo sacerdote do Senhor, não havia lei, mas a Bíblia diz que de todo o despojo, Abraão dizimou. Jacó, antes de ter alguma coisa, ele falou assim, Senhor, se eu for bem sucedido nessa jornada, se no meu caminho não faltar nada, se eu não tiver falta de nada, se o Senhor me abençoar de tudo que eu ganhar, eu vou dar o dízimo. Então, amados, e Abraão foi justificado por obras? Não, por fé, porque ele creu em Deus.
Então, amados, se você tem dúvida acerca disso, talvez você já até ouviu muitas vezes, o dízimo é para o pastor. Não, amados. Isso daqui que você está vendo é fruto do meu, eu vou dizer assim, daqueles que têm dizimado e daqueles que têm ofertado. Porque se ninguém ofertasse, ninguém dizimasse, você não estaria sentado, ou não estaria em pé. Vou falar dos irmãos que são em pé, né, também, aqui nesse lugar. Então não retenha, dê aquilo que é de Deus. Certa vez, alguém perguntou para Jesus se ele pagaria imposto. Ele pagou o imposto. E certa vez ele mostrou a moeda. Qual é a esfinge dessa moeda? De César. Ele falou: dai a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Então, amados, não retenham o que é de Deus. Pode ter certeza de uma coisa. Eu há 40 e poucos anos continuo sendo dizimista. E não tenho nenhuma dúvida no meu coração. As pessoas aí podem falar o que for, mas nós continuamos sendo dizimistas, porque nós temos provado a bondade de Deus em nossas vidas. Amém? Então você que trouxe o seu dízimo, talvez você seja uma pessoa que estava em dúvida acerca disso. Qualquer coisa, amados, venha falar comigo. Fale com os pastores, pastor Valdo, pastor. Nós estamos dispostos a te orientar a respeito disso. Mas eu vou dizer, não se prive da bênção de Deus que Ele tem para derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Então vamos orar agora. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelos teus feitos grandiosos e poderosos em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem abençoado a nossa casa, o nosso celeiro, os nossos mantimentos. O Senhor tem permitido nós ajudarmos até o necessitado, porque o Senhor nos deu esta condição. O Senhor nos abençoou, nós fomos beneficiados. E através deste benefício, Senhor, nós também beneficiamos a outros em amor, esta tua casa também, Pai. Continua, Senhor, recebendo da vida de cada um que está aqui, Senhor, daqueles que trouxeram, daqueles que não puderam, daqueles que não têm, Senhor, daqueles também, Senhor, que estão em dúvida acerca da tua palavra de dizimar ou não dizimar. Tira, Senhor, toda dúvida, toda resistência, Pai. Todo engano, Pai, de setas malignas que venham tirar, Senhor, o propósito real da Tua palavra na vida da Tua igreja, nós ordenamos que saia em nome de Jesus Cristo, mas que a Tua verdade soberana, Pai, possa estar plantada, possa estar, Senhor, enraizada em nossos corações, para nós não sermos movidos por ventos de doutrinas alheias, Pai, à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se você que trouxe o seu dízimo, pode trazer, depositar na casa do Senhor. Amém, amados? Eu sei que tem culto das mulheres. Eu não sei dos avisos aí. Quais são os avisos? Tem aviso, amados? Ah, sim. Ensino bíblico. Domingo às 8 horas da manhã. Mas vocês estão em pé, senta um pouquinho, senão vocês vão ficar cansadinhos. Amados, certa vez Paulo chegou para Timóteo e falou assim: olha, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. O que Paulo estava falando? Timóteo, você precisa estar pronto para ensinar, para instruir as pessoas. E muitas vezes, amados, isso não cabe somente ao pastor, ao profeta, ao diácono, à diaconisa. Você, eu vou dizer assim, você que não tem ministério nenhum aqui dentro, mas você tem ministério na tua casa, você tem esposo, tem filhos, tem filhas e assim por diante. Então você precisa aprender a palavra de Deus.
Então esta é a tua oportunidade de o quê? De vir aprender a palavra de Deus, para poder instruir plenamente a você e aqueles que estão ao redor. Assim as águas vivas, através da palavra vai fluir. Amém, amados? Então domingo agora às 8 horas, nós vamos dar continuidade a um tema que nós estávamos falando a respeito do pecado e da iniquidade. Então se você se interessar, domingo às 8 horas da manhã. Próximo. Basquete em comunhão. Amados, esses dias eu estava pensando, né? Olha só como Deus trabalha. Antes mesmo do pastor Rogério, a pastora Kátia, os filhos virem para cá, Deus já tinha colocado isso no coração do pastor Walter, de fazer a quadra lá em cima. Só que eu não sou jogador de basquete. Nem ele. Por mais que ele pode até falar alguma coisa, mas nem ele. Não deixa ele ouvir, não. Às vezes dá. Mas olha só, Deus preparou o Heitor, preparou a família. Glória a Deus. Aí, ó. Logo, logo vai ter a nossa quadra aqui em cima. Vão poder brincar, né? Jogar basquete, brincar de vôlei. E nós vamos ter a piscina lá no último andar lá. Olha só. Isso é para dizer, meu amado, para mim, para você, que Deus conhece aqueles que Ele chama e coloca no lugar certo para produzir frutos. Então você está no lugar certo para produzir o fruto devido que o Senhor desejou para a tua vida. Amém? Então, todos os sábados às 9 horas, certo, pastor Rogério? Aí, ó, a costela dele falou. Próximo. Célula, quarta-feira às 20 horas também, amados. Amados, eu sempre fiz visita nos lares. E eu sempre desejei, vou falar a verdade, sempre estava orando a Deus, Senhor, prepara um lar para mim me estabelecer. Mas não. Aí olha só, quem Deus preparou? Pastor Rogério e a pastora Kátia. O negócio está fluindo através deles. Então, não queria fluir através de mim. O negócio era comigo, é só visita. Agora, Deus tem levantado eles o quê? Para estabelecer o quê? Célula nos lares. E se você, né, pastora Kátia? Se você desejar, amados, abrir as portas da sua casa para realizar uma célula, converse com o pastor Rogério, a pastora Kátia. Eles vão dar as devidas informações. E se você precisar de uma visita, pode falar comigo, com a Juliana, que nós estaremos dispostos também a ir à tua casa fazer essa visita. Amém? Imersão de casais. Amados, é assim, lá atrás eu participei também, junto com a minha esposa, de encontros de casais. E aqui vai ser, eu creio que vai ser um tempo grandioso também para você, casal. Porque muitas coisas são tratadas ali e ficam ali, são enterradas ali, e ninguém tem que saber o que aconteceu ali, então fica ali. Então tenha certeza de uma coisa, você que quer participar desse momento, juntamente com o seu esposo ou esposa, fale com o Walter e a Simone, não a Simone Morena, a loira. Como é que é o termo? Perego. Simone Perego, a loira, pronto. É mais fácil. E tenha certeza de uma coisa, amados. É bênção. Porque o casal vai ser ministrado, vai haver oração, vai haver intercessão, vai haver ensino. Acredito também que vai haver um momento de recreação também. Amém?
Então, se você desejar ou conhecer alguém, amados, fale com o Walter e a Simone, ou conosco também, que nós vamos direcionar a esse propósito também. Mulheres de Palavra, dia 25 às 20 horas. Agora é toda a última terça-feira, né? Toda a última terça-feira, encontro Mulheres de Palavras. Amém, amados? Não sei quem vai pregar. Também, no mesmo dia, Homens de Atitude. Tome uma atitude e venha participar juntamente conosco, porque tivemos o mês passado, foi bênção, amados. O primeiro dia, o primeiro encontro, né, vou dizer assim, deste ano, dos homens de atitude. Eu creio que Deus tem feito, vai fazer, né, como diz a palavra de Deus, aquele que começou a boa obra, Ele vai completá-la até o dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, venha dia 25 às 20 horas, aproveite. Você, mulher que está aqui, traga o seu esposo. E você, que esposo que está aqui, traga a sua mulher junto. Amém? Mas, Go Deep, dia 29/3 às 19 horas, Go Deep. Amados, também eu cheguei a participar, não digo de todos, mas de alguns. Tem sido também um tempo de crescimento para os jovens, né? Eu tenho certeza que é como diz lá no profeta Isaías, que nós devemos alargar a nossa tenda, alongar as cordas e firmar as estacas. Então eu tenho certeza que esse é um tempo também de realmente que os jovens venham se expandir, crescer no conhecimento de Deus e ao mesmo tempo estar firmados a ponto de não ser removidos do lugar. Então você que é jovem, você que tem menos de 100 anos, pode vir também participar juntamente conosco, amém? Qual mais? Bazar, tem dia? Lá em cima. Dia 12/4, bazar, nós teremos um bazar aqui na igreja. E segundo aquilo que nós já temos ouvido, amados, certa vez eu estava no ministério, às vezes a gente pedia alimento também. Você sabe que algumas vezes, você sabe o que mais as pessoas traziam? Fubá. Pensa um povo que trazia fubá, só fubá. Falei, meu Deus, esse povo só come fubá, não é possível. Então, amados, quem come fubá todo dia aqui? Ninguém, né? Então, amados, a roupa também, traga aquela roupa que você usa sim, talvez você não vai usar mais, porque de repente ela encolheu. Eu digo assim, né, que para a mulher eu falo que a roupa encolhe, é a roupa, né? Então já encolheu, traga para a igreja, estiver em bom estado e tenha condições de outras pessoas usarem. Homens também, roupas, calçados, de repente você tem um calçado lá, amados, que você já não gosta mais dele, não usa mais, porque também encolheu, traga ele aqui, porque eu tenho certeza que vai ser útil para este propósito, amém? Sole? Amém. Feche os teus olhos aí, amados. Vem aqui, Simone. Vou pegar a Simone aqui. Ora com a igreja, Simone. E aí você dá a bênção. Amém? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que foi dita aqui nesta noite, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que cada um que pôde ouvir, saia daqui como uma fonte. Porque a água que nós bebemos aqui nessa noite veio direto do trono do Senhor. Assim como a nossa irmã disse em ato profético, que era para nós deixarmos o nosso cântaro aqui no altar. Eu creio que cada um deixou, mesmo estando no seu lugar. E eu creio que essa palavra veio de encontro a cada um, porque muitas das vezes nós temos sede e não entendemos que a água que nós precisamos vem direto do céu.
Muitas das vezes nós procuramos homem, procuramos mulheres, procuramos saciar a nossa sede em outras coisas. Mas o Senhor dispôs nessa noite essa fonte de água viva. Que você possa sair daqui em nome de Jesus, saciado da água que foi dada para você nesta noite. Foi dada uma porção sobrenatural sobre a tua vida nesta noite. E que você saia daqui não sedento da água, mas como fonte que jorra por onde você passar. Porque Deus colocou uma porção tão grande sobre a sua vida, que por onde você passar, você dará àqueles que precisam. Porque se você bebeu hoje, você jamais terá sede. Pai, em nome de Jesus, leva a tua igreja em paz, debaixo da tua forte e potente mão, para que o teu povo vá, Senhor, para um final de semana mais que abençoado. Senhor, visita os lares do teu povo, levando a tua paz, o teu Santo Espírito, Senhor, para que a sua igreja seja fortalecida em nome de Jesus. E vocês, irmãos, continuem no propósito desse jejum de 12 dias. Tem sido bênção aquele que está levando a sério esse jejum. Sabe por quê, irmãos? É para nosso fortalecimento, é para nossa união e comunhão da nossa igreja, para que ainda assim a palavra do Senhor seja cumprida, mas nós sejamos aquela igreja adornada, aquela igreja que ainda tem o primeiro amor. Então creia, amados, creia na palavra que foi dita hoje, leve com você. Você é fonte, que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus. Se você puder, saia do teu lugar e abrace o teu irmão. Que Deus abençoe, te guarda, te dê paz, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.